Para quem não me conhece, eu sou a Meire Nakamura, eu moro em São Paulo há 10 anos, mas eu sou de Mato Grosso do Sul, de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Eu vim para São Paulo por causa do trabalho do meu marido e aqui que eu conheci os macarrons. Eu trabalho há 6 anos profissionalmente com macarrons e há um pouco mais de um ano eu tenho dado aulas presenciais. E aí, por causa desse isolamento, do Covid, eu fiz uma live. Essa live de hoje é a 13ª live. E quando eu fiz a primeira live, eu entrei para... Eu já estava em isolamento social, já tinha parado todas as minhas atividades no começo de março. Então eu entrei a primeira vez para fazer uma live para agradecer a todos os meus seguidores, os meus clientes, meus parceiros e clientes, todos. Então, depois dessa primeira live, veio a segunda porque na primeira eu me emocionei muito e aí eu acabei não falando tanto quanto eu gostaria de ter falado, e aí eu prometi que voltaria na segunda live. E aí eu voltei na segunda live para falar um pouquinho, para começar a falar um pouquinho do meu trabalho, de como eu trabalho. E aí chegou que hoje eu estou na 13ª live. E em cada live eu venho falando muito sobre os macarrons, sobre a minha visão, sobre o meu conceito, e que eu tenho uma forma diferente de ver, fazer e ensinar macarrons, fazer macarrons. Então é sobre esse conceito da minha experiência, do meu aprendizado, que eu venho compartilhando nas minhas lives com vocês. E eu sempre falo que fazer macarrons é simples, mas não é fácil, porque ele é muito técnico e ele é muito... Por causa disso, muitas pessoas que fazem já os macarrons, ou que aprendem, ou que já ouviu falar, tem muita dificuldade, porque ele é considerado temperamental, né? Justamente porque ele é muito técnico e vão surgindo, se você não tem conhecimento, se você não tem uma base de conhecimento sobre tudo que se refere a esse doce, antes da receita, depois da receita, você não consegue solucionar os problemas que vão surgindo depois. Então, é isso que eu venho falando. E tem pessoas que perderam algumas lives, mas a base do meu conceito é esse. Não é uma receita, não existe uma receita mágica, não existe, ele não é intuitivo, não é uma receita que você pega, compra os ingredientes e vai fazer. E aí você acha que você tem que fazer isso, você acha que tem que fazer aquilo, não é assim que funciona, não. Fazer macarrons exige paciência também, entendimento de cada processo, de cada matéria-prima, de cada equipamento. Então, as pessoas têm me mandado muitas mensagens falando sobre suas dificuldades, perguntando quando que eu vou dar uma receita de macarrons, e eu não vou dar. Na verdade, quem está me acompanhando aqui sabe que eu venho dando uma receita já de macarrons.
Porque o meu conceito é o que vem antes da receita é muito mais importante do que a receita em si. Porque se você não tem essa base, eu tenho feito uma analogia e nos comentários que eu fiz, o meu último post que eu fiz uma analogia do alicerce de uma casa, eu comparei o alicerce de uma casa com uma base de conhecimento sólido sobre os macarrons e as pessoas, eu acho que tem pessoas que não entenderam essa analogia. E eu falo porque uma casa que não tem um alicerce muito bem feito, muito bem estruturado, quando ergue-se as paredes e fecha-se o telhado, podem surgir muitos problemas. Por exemplo, rachaduras, infiltrações, e são problemas que é decorrente de uma base mal feita. E eu comparo isso como com os macarrons, porque ele não é fácil, né? Porque ele tem muitas variáveis, né? Que contribuem para que dê certo, que você tenha resultados. Então, se você não tem todo esse conhecimento, por que você tem que ter um forno de convecção, elétrico com convecção? Se você não entende que você tem que ter uma batedeira planetária, se você não entende que você precisa de um termômetro para fazer uma calda do merengue italiano, e por quê? E se você tem tudo isso, mas você não sabe usar nenhum equipamento, não adianta nada, por exemplo, você ficar só pensando em macarronagem, né? Porque a macarronagem é uma técnica importantíssima na execução do macarrão, mas ela ela é importante, mas o que vem antes dele e o que vem depois é tão importante quanto você executar bem uma macarronagem. Porque se você não tem conhecimento da sua matéria-prima e você usa uma farinha de amêndoas, por exemplo, que ela não está adequada para preparar uma massa, não adianta nada você saber fazer uma macarronagem, ficar só pensando em macarronagem. E eu tô falando isso porque todo mundo fala em macarronagem, né? Vira assim tipo um trauma. E as pessoas, as confeiteiras, as pessoas que fazem macarrons profissionalmente ou iniciante ou querem aprender, quem não faz macarrons, mas já vem observando, pesquisando sobre macarrons, porque quer aprender a fazer macarrons, tem-se já meio que um trauma, já teme essa técnica, porque todo mundo que faz macarronagem tem uma dificuldade, aprende que tudo é culpa da macarronagem, ou do coitadinho do forno, né? Que eu sempre falo. Porque tudo que eu falo, por que coitadinho do forno? Porque quando entra uma massa de macarrons lá no forno e acontece muitos problemas lá dentro, todo mundo põe culpa no forno. E não é, muitas vezes ele já está entrando todo errado, né? Então as pessoas têm já gera uma ansiedade fazer macarrons, né? Quando a gente já vai temendo, assim, ai meu Deus, será que hoje vai dar certo, né? Será que não vou ter problema? Então a gente já põe a mão na massa com esse negócio, né? Com essa ansiedade. Você já vai tremendo, você já vai suando, você já vai com medo. Por quê? Porque as pessoas não têm essa base de conhecimento que dá uma estrutura para que você consiga, sim, pegar na espátula, ir lá e fazer a macarronagem, fazer todo o preparo do macarrão. Por isso que eu sempre falo, e eu desenvolvi essa técnica, essa didática, essa metodologia comigo mesma. Quando eu tive todos os problemas que vocês têm, quando eu tive todas as frustrações que vocês têm,
quando eu tive muitos problemas e eu não consegui resolver. Então eu entendo muito bem, só que essa ansiedade que causa, o macarrão causa essas coisas na gente. O macarrão causa loucuras na gente às vezes, que eu falo porque eu cometi. E eu já falei nas lives anteriores. Onde já se viu eu fazer meu marido sair de casa para ir comprar um desumidificador de ar de R$2.000, sendo que eu nem tinha esse dinheiro. A loucura, porque eu falei, bom, a umidade é a maior inimiga do macarrão, tá chovendo e eu preciso fazer a entrega de 600 macarrões. Só que eu não tô conseguindo fazer nenhuma receita. Então, marido, vai lá, vai achar esse desumidificador de ar e você vai trazer para mim. Comprei. Meu marido se virou nos 30, foi lá e comprou. Então, um dinheiro que eu nem tinha, que eu pedi emprestado para minha irmã, mas comprei. Então, o macarrão, ele causa essas coisas na gente, né? Porque vão aparecendo os problemas, a gente não consegue solucionar, e aí muitos acabam desistindo deles, e outros continuam tentando, porque já vem com uma... já vira, né? Já é uma renda, né? A pessoa já investiu muito e aí acaba que ela continua insistindo, mas insistindo, continua errando e seguindo, né? Porque é o que resta na maioria das vezes. Então, por isso que eu venho falando muito sobre isso. E as pessoas, ela tem esse bloqueio, essa ansiedade faz com que as pessoas tenham um bloqueio e um filtro que ela não ouve mais nada, né? Por exemplo, eu tenho uma forma diferente de falar, de ensinar e de ver o processo de execução dos macarrons. Mas eu percebo que nem todo mundo está disposto a ouvir ou a entender. Porque ela já tem um filtro na cabeça e essa ansiedade também causa, que é só uma palavra: macarronagem. Todo mundo, eu já fiz uma live só de macarronagem e as pessoas, quem perdeu, eu falo sobre isso lá no meu canal no Telegram. E na live sobre a macarronagem, as pessoas prestaram atenção, tal. Mas tem pessoas que não... Eu venho falando várias dicas, em tudo que eu falo tem uma dica, e as pessoas não conseguem ler isso nas entrelinhas e nem entre as minhas falas, porque elas estão bloqueadas e elas não conseguem captar as mensagens porque tem só macarronagem na cabeça. E isso é muito comum. E eu venho explicando e de repente as pessoas falam assim, mas eu estou no meio de um processo, de uma explicação do meu conceito para que ela tenha essa base, que para mim é muito importante que tenha essa base. As pessoas, tem algumas pessoas que falam assim, mas e a macarronagem? É como se tudo que eu tinha falado até aquele momento não tivesse relevância nenhuma, porque ela só quer saber de macarronagem, né? Então, por exemplo, para quem está começando e quer fazer, por exemplo, investimento em curso, em equipamento, em utensílios, tem pessoas que eu vou falar por mim. Quando eu fiz o meu primeiro curso, que eu não tinha absolutamente nada adequado, eu pesquisei sobre os fornos e na época não tinha muitas marcas e nem tantos modelos que nem tem hoje. Então eu participei de 2 feiras, fui pesquisar em 2 feiras que eu sabia que tinha os equipamentos para panificação, para confeitaria, e eu fui pesquisar. E nessas 2 feiras eu vi que tinha só 2 marcas de forno.
caríssimo, né? Eu quando fiz o curso, o curso, o forno era digital elétrico. E eu queria aquele, porque eu aprendi naquele e eu falei, não, eu quero investir. E eu já tinha muito claro na minha cabeça que eu queria fazer macarrons. Quando eu vim para São Paulo, eu não tinha como... A única coisa que me vinha na cabeça era fazer doces, porque eu ia trabalhar em casa, eu ia, né, eu não ia precisar sair e tal. E aí, quando eu fiz o curso, eu quis comprar o equipamento adequado, conforme eu tinha feito no curso. Então, saí para pesquisar e fui para a feira. E chegando lá, tinha só duas marcas na época de forno. Então, um tinha uma marca, né, lá, que era digital, com convecção, mas ele tinha uma função a mais que era vapor. Que tinha uma opção que você acionava ou desacionava esse vapor. E tinha esse que eu uso, que eu comprei lá. Comprei lá não, eu comprei. Essa marca que eu tenho, que ele é digital com convecção, é elétrico digital com convecção. E tem pessoas que não querem investir nisso, sendo que o forno se não é o principal talvez equipamento para que você tenha bons resultados. Porque ele é o final de todo o processo. Então, dependendo do forno que você tem, você vai otimizar, né? Vai agilizar o seu processo ou não. Você pode ter mais aproveitamento de uma receita ou não. Então, e aí tem pessoas me mandando mensagem perguntando, falando, né? Ah, mas eu só tenho forno convencional. E eu sempre falo, eu não ensino a fazer macarrons em forno convencional. É possível? É possível, mas eu não ensino. Então, não tenho dicas para forno convencional, não tenho, porque eu não sei nem fazer macarrons, assar macarrons nesse forno convencional. Então, aí as pessoas perguntam, né? Ah, eu posso aprender, eu fiz o curso, mas eu asso em forno convencional. Mas fazer macarrons é tão complexo que se você já com tudo equipamento, utensílios, matéria-prima adequados, já é tão complexo assim, quando você não tem essa base de conhecimento, imagina num forno tradicional. E eu sempre falo, na época eu quis investir. Aí eu pensei, bom, eu vou investir, fiz a lista de prioridade, e a batedeira e o forno eram equipamentos mais caros. E depois veio o Silpas, que eu comprei importado, nacional, com todos os formatos possíveis e cores. Eu tenho. Então, que era caríssimo, né? Um Silpas aqui no Brasil era R$ 180. E ainda eu consegui comprar mais de um, acho que foi no Amazon. E mesmo pagando o imposto, porque minha caixa ficou parada na Receita Federal, e ainda compensou eu comprar no Amazon, pagando ainda a Receita Federal, do que comprar um Silpá na época aqui no Brasil. Enfim, então é um investimento muito caro? É. Não tem como fazer macarrons com equipamentos inadequados. Não tem como. Então eu pensei, bom, eu vou investir, fiz a lista de prioridade que era forno e batedeira planetária. Então, e eu pensei, bom, eu já fazia cupcake. Eu pensei, bom, eu vou investir e se eu não conseguir, por causa da complexidade desse doce, eu não vou, eu vou tirar pelo menos, depois eu consigo trabalhar fazendo cupcakes ou alguns salgados que eu também adoro fazer e conheço, sei fazer. E eu vou tirar todo o dinheiro investido dessa forma. Então eu não vou perder, não é perda. Eu não vou perder o dinheiro porque eu investi num forno que é top, por exemplo. Ou eu não vou perder o dinheiro com uma batedeira que eu investi que é top, por exemplo. Tem as formas depois você recuperar, fazendo outros trabalhos
por exemplo, né? Na minha cabeça eu pensava assim. Então as pessoas ficam muito preocupadas, e eu não quero dizer que isso é uma verdade assim absoluta, que todo mundo tem que fazer. Eu só estou falando, eu só estou dando uma visão de que talvez as pessoas não querem investir e talvez não tenham essa visão. Então quem realmente está aqui me acompanhando é quem gosta de fazer macarrons, é quem faz já macarrons profissionalmente, é quem está começando e quer aprender a fazer macarrons. Então, quando você, por exemplo, na cabeça da maioria das pessoas, pelas pesquisas que eu tenho feito no meu canal, elas pensam que tem que aprender a fazer macarrons com tudo que ela tem para depois investir. E é justamente o contrário, na minha opinião. Sabe por quê? Porque quando você vem fazer um curso, por exemplo, se você vem fazer um curso comigo, que o meu curso é presencial, eu trabalho com tudo adequado. E você vem aprender, mas você não tem nada adequado. Só que quando você vai para tua casa e você vai fazer e você não tem nada adequado, não tem nem como ter um suporte adequado depois comigo. Porque os problemas vão surgir e você está fazendo lá no forno convencional. E eu não dou curso. Eu não sei nem trabalhar com forno convencional. Eu não sei nem assar em forno convencional. Como que eu vou te ajudar? Todo o processo é importante. Eu falo que é uma engrenagem, né? Então, por que você, quando você quer aprender a fazer o macarrons no caso, você não tenha tudo adequado e aprende já da forma adequada? Porque você não sai de um curso e vai fazer um macarrão perfeito no primeiro dia. Não, peraí, tem exceções, né? Eu tenho alunas que saíram do meu curso no sábado, chegou na segunda, foi fazer a primeira receita, elas fizeram 100% de aproveitamento. Eu achei incrível. E eu elas são exceções. Eu achei incrível isso. Porque elas se atentaram tanto nos detalhes que eu dei e também porque elas mesmas já tinham aberto a cabeça e já estava, tinha dado um reset dos cursos que elas tinham feito e elas absorveram tudo que eu falei. Chegou na primeira... isso é exceção, tá? Porque elas chegaram na segunda-feira, foram fazer a primeira receita e deu certo. Então, por que não fazer tudo corretamente? Se você já tem claramente na cabeça que você quer investir para ter uma renda, para aprender corretamente. Porque você sai de um curso, você não faz macarrons lindamente, perfeitamente na primeira receita. Porque você veio, aprendeu comigo, e na sua casa, por mais que seu equipamento seja igual ao meu, vai ter diferenças. E é justamente depois do meu curso, lá no meu suporte, que a gente vai fazer os ajustes. No meu caso, tá? É assim que funciona. Então, as pessoas têm essa forma de pensar, né? Que eu vou aprender primeiro e depois eu me adequo. Mas eu acho que você pode muito bem fazer o contrário e aprender adequadamente, porque leva-se um tempo até que você consiga ter segurança. A base do que você precisa para ter uma estrutura, para ter segurança, para não ter você conseguir dominar um pouco a sua ansiedade, que vai te ajudar depois. Então eu acho que o caminho é mais curto quando é assim, e não o contrário, como muitos estão pensando. E as pessoas têm esse bloqueio, né, já natural por causa dessa ansiedade, então elas não conseguem captar tudo.
E aí quando eu falo assim que, por exemplo, eu vou dar um exemplo concreto. Eu fiz uma postagem no meu canal sobre as minhas batedeiras. Eu conto a minha história com as batedeiras. O que acontece? Ninguém teve curiosidade de entrar lá para saber o que eu estava falando. Olha só, se eu tivesse colocado assim, macarronagem, todo mundo tinha entrado lá para ver. Mas o que vocês não sabem é que dentro daquele post que eu fiz, tem dica de macarrons. Então, tem que se mudar um pouco o conceito, abrir um pouco mais a mente para poder absorver muito mais as informações. Eu estou falando sobre o meu ponto de vista, porque o macarrão não está baseado somente na macarronagem, não. Viu? Os problemas não surgem só da macarronagem, tem outros processos. É uma engrenagem, eu venho falando isso. Fazer macarrons é uma engrenagem que você precisa saber ter uma base de conhecimento sólido, concreto, para quando você for executar a receita mesmo, de fato, você saber exatamente o que você está fazendo, saber exatamente o porquê disso, o porquê daquilo. Então, eu quando 2016, quando eu quase desisti de fazer macarrons, era porque eu tinha todo esse sentimento que todo mundo tem, que é comum, não é incomum, não é raro, é uma coisa absolutamente normal e é que o que muitas pessoas têm. Então, tem sim que cuidar esse lado, cuidar dessa ansiedade, porque eu falo que o maior inimigo de quem faz macarrons é a ansiedade. Tem experiência ou não, é um sentimento que é inevitável. E isso causa uma coisa aqui na cabeça da gente, que a gente só presta atenção onde a gente teme no processo, né? E aí, quando você acha que você está aprendendo, você não está aprendendo. Quando você acha que foi por causa... Nunca foi por causa de você, né? Sempre a culpa é do equipamento, a culpa é da farinha. Só que as pessoas, elas esquecem que nós, né? O que vai lá pôr a mão na massa, ele também tem essa parcela de culpa, né? Então, tem sim que ter, se dar a oportunidade de entender e de conhecer e todo esse processo que eu venho falando nas lives, tá? É muito importante. Agora, e a gente também trabalha muito com esse negócio de intuição, né? Eu pego uma receita, eu acho que não deu certo por causa disso, eu vou e mudo. Eu acho que o meu forno tá queimando um pouco o meu macarrão, então eu vou pôr umas 10 bandejas lá para proteger ele. Então, eu acho que tem que ter sim todo esse conhecimento, porque não é intuitivo. Se você não tem essa base, fatalmente vão ocorrer muitos problemas e sem solução, porque você vai tentar resolver e não vai conseguir, porque vão continuar os problemas, né? Então, quando as pessoas, é por isso que eu tô falando isso, e as pessoas me perguntam quando que eu vou dar uma receita aqui, por exemplo, fazer, mas eu já venho dando. E então, sem essa base, não tem como você executar nada. Na minha opinião, pegar uma receita, eu disponibilizar minha receita
não rola, porque tem que ter esse conhecimento, essa base. Eu falo que eu quero ensinar a pescar, eu não quero dar o peixe, porque peixe tem muitos por aí, né? E até mesmo, olha só, até mesmo para pescar, você também tem que saber a vara certa para você pegar um peixe pequeno no rio. Tem a vara certa para você ir pescar em alto mar. Tem a isca certa para você pegar um peixe pequeno e tem a isca certa para você pegar determinado tipo de peixe. Então, até para isso, né? Assim, não é até para a pesca pode ser esportiva, ou de lazer ou por prazer, mas mesmo assim ela tem regra, né? E com o macarrão não é diferente, não. Tem sim, mas o que eu quero dizer aqui hoje nessa live é tomar esse cuidado para não deixar a ansiedade fazer com que vocês tenham esse bloqueio e que não absorva conhecimentos, dicas, tudo que for te beneficiar no aprendizado, no desenvolvimento do processo e de confecção dos macarrons. Porque é só assim que, por exemplo, eu dei dicas, por exemplo, de pingar os macarrons. Pega um copinho com 3,5 centímetros de diâmetro, vai marcar no teflon, porque eu não uso silicone. Pega um pouquinho da massa, vai fazer a marcação. Isso aqui não quer dizer que você vai pegar sua massa, vai pingar aqui e eles vão sair perfeitos. Não quer dizer que eles vão sair todos padronizados, porque aqui você vai ter que praticar. Não tem como você pingar os macarrons dessa forma e que eles saem uniformes e num padrão sem praticar. Né? Tem que praticar, não tem outro jeito. E toda vez que você faz e você pratica, só que esse praticar que eu estou falando é da forma correta, não é enxugar gelo, tá? Quando você quando você aprende o processo, o porquê da técnica, como que é executado, e você começa a praticar, automaticamente, no decorrer do tempo, os seus macarrons, quando você perceber, os seus macarrons já têm um padrão, porque você praticou, mas praticou de forma correta, né? E é isso que eu queria falar hoje, porque por exemplo, as pessoas acham que saem de um curso e já vão fazer macarrons, né? É difícil. Eu tenho 2 exceções no meu curso, mas é difícil. Então, tem que procurar ouvir mais, pegar as dicas. Eu venho falando, eu acho engraçado, porque eu venho falando e eu venho dando muitas dicas, mas acho que as pessoas não estão lendo nas entrelinhas. Eu vou deixar aqui essa dica, viu? E aí vocês vão dar uma olhadinha lá na batedeira, no post da batedeira que eu deixei, para ver o que está escrito lá. Tá bom? Então, e o macarrão ele tem muita diversidade, né? E eu venho falando sempre que ele pode ser feito com 3 merengues. Aí depende do chefe, da confeiteira, escolhe o merengue que vai querer trabalhar. Eu trabalho só com merengue italiano, eu asso só no teflon. Então, ele tem essas variedades, né? Essa diversidade. Então, e no caso, por exemplo, da minha batedeira, eu tenho 2 iguais, mas as 2 são diferentes. Olha só que, né? É redundante. Elas são iguais, mas são diferentes. Por quê? Elas são da mesma marca e do mesmo modelo. Mas cada uma tem uma velocidade. Por exemplo,
ela é de 1 a 10, mas as velocidades dela são diferentes. Uma é mais lenta que a outra. Uma bate assim super bem, uma velocidade super eficiente para mim. Só que essa daqui, ela não bate igual. Ela é lenta. Então, se aqui eu bato no 7, essa eu tenho que bater no 8, por exemplo, né? Se eu bato no 5, essa daqui eu tenho que bater no 6. Então, não quer dizer que porque você tem um equipamento igual ao meu, que nós vamos trabalhar igual. Por exemplo, a gente tem que fazer os ajustes. Entendeu? Então, não tem como falar que é exato. Eu vou te dar minha receita e você vai fazer, não. Porque tem variação até nos equipamentos. E aí eu trabalho diferente com elas. Porque se eu usar a mesma velocidade que eu uso numa, né, que é a que eu gosto, que é a ideal, nessa aqui que é mais lenta, se eu não tivesse percebido isso, se eu não tivesse, porque eu perdia, né, comecei a perder receita quando eu comprei a outra, então eu percebi que elas tinham diferença de tempo. Então, até nisso, gente, tem variedade. Então, não tem como, variação, quer dizer. Então, não tem como falar que é exato, que você vai bater assim, você vai assar assim. Tem que fazer os ajustes, tá? Então, depende também do merengue que você tá usando, né? Porque cada um tem uma estrutura. Então, é muita coisas, muitas variáveis, muitos fatores externos que contribuem para o resultado dos macarrons, tá? Então, tentem absorver essas informações, porque eu tô compartilhando e tenho tido resultados. Olha só, tem pessoas que já leram nas entrelinhas do que eu tô falando, e olha que eu nem tô dando curso aqui. Eu tô falando, contando a minha experiência. Tem pessoas que já leram nas minhas entrelinhas e me mandaram resultados incríveis. Tá? Deu uma interferência aqui, eu não sei se vai já acabar essa live. Então, eu quero muito agradecer a todos vocês por estarem aqui participando, acompanhando o meu trabalho. E eu gostaria que você... Eu tenho um canal no Telegram. O link tá lá na minha bio. Quem quiser participar é só clicar lá e já entrar automaticamente. Participem das enquetes que eu coloco, que eu posto lá. Participem das enquetes aqui no feed do Instagram, tá bom? Eu vou deixar essa live salva e vou tirar um print dessa live, vou colocar no feed para vocês deixarem os comentários de vocês sobre essa live. E é muito importante, porque sempre que vocês comentam, eu faço uma compilação dos assuntos mais comentados e eu trago para as lives, tá bom? Participem, não deixem de participar porque é importante. E quinta-feira tem a próxima live e eu espero que vocês se cuidem dos seus, porque para que passe logo essa fase e a gente possa voltar. E eu tô louca já para fazer macarrons também. E para que, né, para que a gente volte à nossa rotina, à nossa vida como era antes. Tá bom?